Beleza, vamos para esse próximo exercício aqui, que fala o seguinte. Resolva a seguinte recorrência. F de n é igual a 4 vezes f de piso de n sobre 3 mais n ao quadrado para todo n maior do que 1. E daí ele ainda por cima tem a base, nesse caso, onde f de n é igual a 1 para todo n menor ou igual a 1, certo? Então, como vocês podem perceber, isso aqui é um caso de recorrência não linear. Por quê? Porque os parâmetros não seguem uma linearidade, que nem a gente já conversou no vídeo passado. De n para piso de n sobre 3, para qualquer n que você testar, não tem como você fazer uma progressão aritmética, né? Ele sempre vai seguir uma progressão geométrica no máximo, assim, não vai ser algo linear. Então, a gente vai ter que usar o nosso método para resolução de uma recorrência não linear. E qual que é esse método? É a partir daquela fórmula zona, que é... Deixa eu anotar aqui para vocês. F de n, que é igual a f de h de u de n, que multiplica o produtório de i igual a zero até u menos 1 de m de h de i de n, mais o somatório de i igual a zero até u menos 1 de S de H de I de N, que multiplica o produtório de J igual a zero até I menos 1 de M de H de J de N. Beleza? Basicamente isso. E daí, igual ao exercício passado, a gente tem que se perguntar quem são determinados valores, né? No caso, H de N. Quem que é nosso H de N vendo nossa recursão aqui em cima? É o parâmetro com o qual a recursão é chamada, né? Então a função ela é chamada recursivamente com o parâmetro piso de n sobre 3. Então nosso H de n vai ser piso de n sobre 3. E H na K de n? Quem que é? Vou puxar uma outra folha aqui para nos auxiliar nessa resolução. Então, a gente já viu que H na 1 de n é piso de n sobre 3. E quem que é H na 2 de n? H na 2 de n é H de n. Só que quem que é H de n? É piso de n sobre 3, então isso vai ser H de piso de n sobre 3. A gente sabe que H de n é piso de n sobre 3. Então, H de piso de n sobre 3 vai ser piso, daí a gente substitui o nosso n pelo nosso novo parâmetro, que é piso de n sobre 3. Então, vai ser o piso do piso de n sobre 3 sobre 3. Daí, novamente, como no exercício passado, por ser integralizado, contínuo, crescente, piriri pororó, a gente pode cortar o piso de dentro, ficando apenas o piso de fora, o que vai dar n sobre 3 vezes 3, né? Simplificando bastante, que vai ser n sobre 9. Piso de n sobre 9, né? Então, para H2 de n, a gente tem piso de n sobre 9. E para H3 de n? Bom, H3 de n vai ser H de H de H de n, que também pode ser escrito como H de H ao quadrado de n, que vai ser H de... Quem que é H ao quadrado de n? Piso de n sobre 9. Então, H de piso de n sobre 9. Daí, novamente, se H de n é piso de n sobre 3, H de piso de n sobre 9 vai ser piso, daí a gente substitui nosso n pelo nosso novo parâmetro, que é piso de n sobre 9. Então, vai ser o piso de n sobre 9 sobre 3. Novamente, podemos tirar o piso interno, o que vai nos deixar com n sobre... piso de n sobre 27, né? O que a gente pode perceber disso? H na 1 de n é piso de n sobre 3. H na 2 de n é piso de n sobre 9. Opa, perdão. Piso de n sobre 9. Só que quem que é piso de n sobre 9? É piso de n sobre 3 ao quadrado. E H na 3 de n é piso de n sobre 27, que quem é?
piso de n sobre 3 ao cubo. Ou seja, h1 de n, piso de n sobre 3 elevado a 1. h na 2 de n, piso de n sobre 3 elevado a 2. h na 3 de n, piso de n sobre 3 elevado a 3. h na k de n, se a gente for parar para analisar, vai ser piso de n sobre 3 elevado a k. Então tá aí, descobrimos. h na k de n, piso de n sobre 3 elevado a k. E quem que é nosso mn? Mn é o valor que está multiplicando a nossa chamada recursiva, né? A nossa função recursiva, né, digamos assim. Não, é a chamada da função recursiva, né, dentro da descrição recursiva, digamos assim. Então vai ser o 4 aqui, né? O 4 que está multiplicando a chamada recursiva f de piso de n sobre 3. Então, nosso m de n vai ser 4. E nosso s de n, que vai ser o valor que está somando? N ao quadrado. Agora faltam apenas dois valores. N0. Quem que é N0? É o menor valor de n para o qual a descrição recursiva ainda possa ser utilizada, entendeu? A recorrência ainda possa ser utilizada. Então, a gente pode perceber que essa descrição recursiva aqui funciona para n maior do que 1. Essa recorrência funciona para n maior do que 1. Caso n seja menor ou igual a 1, ele cai nesse caso base. Então, qual que é o menor valor de n para que a gente possa usar a nossa recursividade? 2, né? Porque a partir do momento que n se torna 1, ele já cai no caso base. O último valor, o menor valor de n que pode ser utilizada a recorrência é 2. E quem que é nosso u, que é o último, que a gente deve descobrir, é aquela formulazinha, né? É o mínimo k pertencente aos naturais, tal que h na k de n seja menor do que n0. Ou seja, u vai ser igual ao mínimo k pertencente aos naturais, tal que, quem que é h na k de n? Piso de n sobre 3 elevado a k, seja menor do que n0, que é 2. Certo? Vamos isolar esse k para a gente descobrir certinho quem que ele é. Então, o que a gente tem por enquanto é que piso de n sobre 3 elevado a k é menor do que 2. Daí, aquele mesmo esquema. Se o piso desse valor é menor do que 2, significa que o valor interno aqui do piso também é menor do que 2. Porque se ele chegasse a ser 2, vocês concordam que o piso dele poderia ser igual a 2 também? Então a gente deveria falar que o piso dele é menor ou igual a 2. Mas como no caso ele fala que é estritamente menor do que 2, significa que o que está aqui dentro nunca vai ser igual a 2, porque senão o piso disso seria 2. Então a gente tem que n sobre 3 elevado a k também é menor do que 2. Portanto, n é menor do que 2 vezes 3 elevado a k. Daí, invertendo e passando 2 dividindo, a gente tem que 3 elevado a k é maior do que n sobre 2. Daí, como é que a gente vai tirar esse casinho aqui de cima? A gente pode aplicar o logaritmo na base 3 para tirar esse expoente aqui de cima. Vai ficar como? Logaritmo na base 3 de 3 elevado a k é maior do que logaritmo na base 3 de n sobre 2. Por quê? Aqui é como se a gente se perguntasse 3 elevado a quanto é igual a 3 elevado a k? K, né? Ou seja, a gente vai ter que k é maior do que log na base 3 de n sobre 2, certo? Vamos aplicar novamente no u, na nossa formulinha do u. Então, u vai ser igual ao mínimo k pertencente aos naturais, tal que k seja maior do que log na base 3 de n sobre 2. Quem que é o menor valor de k que é estritamente maior do que log na base 3 de n sobre 2? Que nem a gente tinha visto no vídeo anterior, é piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1. Né? A gente vai arredondar esse valor para baixo e vai somar 1 a ele.
Se ele for um valor inteiro, o arredondamento não vai fazer diferença nenhuma, a gente vai simplesmente somar 1. Se ele for um valor quebrado, daí o arredondamento vai puxar ele para baixo e a soma do 1 vai nos dar o próximo valor natural, que é maior do que o valor de log na base 3 de n sobre 2. Então, o nosso u é piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1. Fizemos a descoberta de todos os valores que a gente precisa para aplicar na nossa fórmula. Então, vamos aplicar. F de n é igual a... Deixa eu tentar mostrar tudo aqui de uma vez só. Acho que aqui está aparecendo tudo, né? F de n vai ser igual a F de h de u de n. Então, é F. E quem que é h de u de n? Substituindo k por u, a gente vai ter que é o piso de n sobre 3 elevado a u. Que multiplica o produtório de igual a 0 até u menos 1 de m de h de i de n. Quem que é nosso m de h de i de n? Novamente, o nosso m de n é uma constante, é simplesmente 4. Então, m de h de i de n, independente do valor de h de i de n, vai ser igual a 4. Mais o somatório, que vai de i igual a 0 até u menos 1, de S de h de i de n. Quem que é S de h de i de n? Bom, S de n é n ao quadrado. H de i de n é piso de n sobre 3 elevado a i. Simplesmente substituindo k pelo i. Então, S de h de i de n vai ser substituir o nosso n pelo nosso novo parâmetro, que é h de i de n. Então, isso aqui vai ser piso de h de i de n, que é n sobre 3 elevado a i. Esse, na realidade, é nosso h de i de n. E isso ao quadrado por conta do nosso s de n. Deu para entender? S de n é igual a n ao quadrado. Então, S de h de i de n vai ser h de i de n ao quadrado. Ou seja, piso de n sobre 3 elevado a i ao quadrado. Que multiplica o nosso produtório, que vai de j igual a 0 até i menos 1, de m de h de j de n, que no nosso caso é 4 novamente, por ser uma constante. Beleza, vamos ver quem que é cada coisa aqui. Substituindo o nosso u por piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter que f de n é igual a f do piso de n sobre 3 elevado ao piso do log na base 3 de n sobre 2 mais 1. Que multiplica. Aqui a gente vai ter 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, quantas vezes? Bom, se fosse de 1 até u menos 1, seria u menos uma vezes. Mas como é de 0 até u menos 1, vai ser u menos 1 mais uma vezes. Ou seja, 4 vezes... perdão, 4 elevado a u. Deu para entender? Porque vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, u vezes. Ou seja, é 4 elevado a u, que por sua vez é piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1. Mais o somatório, que vai de igual a 0 até u menos 1, que daí percebam, aqui é piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1, menos 1. Então, o que a gente vai ter vai ser simplesmente log na base 3 de n sobre 2. Deu para entender? Porque o mais 1 do nosso u subtrai com o menos 1 da nossa fórmula. Então, vai ficar mais 1 menos 1, vai ficar simplesmente piso de log na base 3 de n sobre 2. Do que? De piso de n sobre 3 elevado a i ao quadrado, que multiplica 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, quantas vezes? I menos 1 mais uma vezes. Por quê? Porque começa em 0. Então, 4 elevado a i, porque i menos 1 mais 1 é i. Deu para entender tudo até agora? Agora a gente vai ter que resolver algumas outras coisinhas. Usando aqui essa mesma folha que a gente já tinha usado para explicar o HK de n, vamos resolver algumas outras coisas. Primeiramente, quem que é nosso f do piso de n sobre 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1? Vamos fazer
passo a passo. A gente vai ter que ir pensando, é mais ou menos aquela mesma lógica do logaritmo que a gente sempre usou, de log de n menor ou igual a log de n mais 1, não, menor ou igual a teto de log de n, que é menor do que log de n mais 1, tal, tudo isso aí. Vai ser mais ou menos essa mesma lógica, só que é aplicado ao que a gente precisa agora. Então vamos pensar, ó. Ele está querendo que a gente encontre o valor do piso de n sobre 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1. Vamos começar simplesmente com o nosso logaritmo. A gente pode... E perceba que ele está querendo simplesmente sobre o piso, então eu vou ignorar a parte do teto e a parte do mais 1 e vou focar só na parte do piso, tá bom? A gente sabe que log na base 3 de n sobre 2 vai ser menor, ou melhor, vai ser maior ou igual a log na base 3 de n sobre 2 piso, que vai ser menor, ou melhor, vai ser maior do que o log na base 3 de n sobre 2 menos 1. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aplicando aquele nosso conhecimento do log na base 2 de n, só que daí mudando um pouco o nosso logaritmando e a nossa base, a gente pode concluir que logaritmo na base 3 de n sobre 2, ou melhor, log na base 3 de n sobre 2 menos 1 é menor do que o piso de log na base 3 de n sobre 2, que é menor ou igual a log na base 3 de n sobre 2. É aquela mesma lógica que a gente usa para log de n na base 2, só que a gente muda o logaritmando e a gente muda a nossa base. Vai dar na mesma. Só que não é só isso que a gente quer, né? A gente quer um 3 que é elevado a isso. Então, se a gente, como 3 elevado a x, digamos assim, é uma função crescente, a gente pode falar que 3 elevado a log na base 3 de n sobre 2 menos 1 é menor do que 3 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2, que é menor ou igual a 3 elevado a log na base 3 de n sobre 2. Mas ainda não é isso que a gente quer. A gente precisa colocar um n em cima de cada um desses valores, deixando da seguinte maneira. Como esse aqui é o menor valor de todos, n sobre ele, ou seja, transformando ele no denominador de uma fração, de várias frações aqui que a gente vai transformar essa nossa desigualdade. Percebam que se a gente pegar o nosso menor valor e transformar ele num denominador, dentre várias frações que têm um mesmo numerador, esse vai resultar no maior valor, né? Então, como é que vai ficar, por exemplo? Vai ficar n sobre 3 elevado a log na base 3 de n sobre 2 menos 1. Ah, não, mas na verdade a gente já pode, na realidade, resolver essa conta aqui antes, né? Ó, vamos parte a parte, passo a passo. Quem que é 3 elevado a log na base 3 de n sobre 2 menos 1? Isso aqui pode ser reescrito como sendo 3 elevado a log na base 3 de n sobre 2, que multiplica 3 elevado a menos 1, né? Mantém a base e somos expoentes, vai ficar 3 elevado a log na base 3 de n sobre 2 menos 1. O que é isso no final das contas? Bom, esse logaritmo aqui de cima é como se a gente perguntasse 3 elevado a quanto vai ser igual a n sobre 2. Daí a gente vai pegar nosso 3 e vai elevar esse valor, então vai dar n sobre 2. E esse 3 elevado a menos 1 nada mais é do que 1 sobre 3. Então o que a gente vai ter vai ser n sobre 6 neste lado de cá. Neste lado de cá, vai ser simplesmente a primeira parte da nossa conta, que vai ser aquele negócio do 3 elevado a quanto é igual a n sobre 2. Daí a gente vai pegar e vai elevar 3 a esse valor, vai dar n sobre 2. Ou seja, o que a gente chegou na realidade é que n sobre 6 é menor do que 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2, que é menor ou igual a n sobre 2. Deu para entender?
Deixa eu mais centralizado aqui para vocês. Agora sim a gente pode pensar naquele negócio do n por cima de tudo, né? Por quê? Aqui, como vocês podem perceber, a gente precisa do n sobre esse determinado valor. Claro que aqui tem o mais 1 aqui, mas a gente já vai pensar nele, tá bom? N sobre 3 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2. Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente colocar um n como numerador de cada uma dessas parcelas da nossa inequação, como é que vai ficar? N sobre 6 vai ser maior, daí sim. Por que vai ser maior? A gente tem o nosso menor valor da inequação aqui mais à esquerda. Se a gente pegar um numerador em comum entre todas as parcelas das frações e a gente colocar o menor denominador, vai resultar no maior valor. Por quê? Quanto menor o valor no qual você está diminuindo, pelo qual você está diminuindo algum outro valor, maior o valor resultante, né? Se eu pegar, por exemplo, 10 e dividir por 2, vai dar um valor maior do que se eu pegar 10 e dividir por 1.000.000. Deu para entender? Então, eu vou pegar o meu menor valor da inequação e vou colocar ele como denominador de uma fração. Esse aqui vai resultar no maior valor quando comparado com n sobre 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2. Novamente, isso tudo já foi explicado anteriormente, nos vídeos de piso e teto, principalmente. Se você tem alguma dúvida, sugiro que você assista. Que é maior ou igual do que n sobre 2. Quem que vai ser n sobre 6? A gente pode multiplicar cruzado, vai ficar simplesmente 6, que é maior do que n sobre 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2, que vai ser maior ou igual, aqui multiplicando cruzado vai dar simplesmente 2, porque os n se cortam. Agora, se vocês prestarem atenção, vai estar faltando apenas esse mais 1, que vem no expoente do nosso denominador. Como é que a gente faz isso? Vocês concordam que se a gente pegar e multiplicar por 1/3 essa parcela central aqui da nossa inequação, isso aqui vai acabar resultando em n sobre 3 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2, mais 1. Por quê? Porque essa multiplicação aqui embaixo vai ser 3 elevado a isso tudo, que multiplica 3 elevado a 1. Então, a gente mantém a base e somos expoentes. Só que, claro, se a gente multiplicou por 1/3 desse lado, a gente tem que multiplicar por 1/3 desse lado e multiplicar por 1/3 desse lado. Deixa eu dar uma olhada na gravação, o tempo. Beleza? Então, o que isso aqui vai me resultar? 6 dividido por 3, 2, que é maior do que n sobre 3 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2, mais 1, que é maior ou igual a 2/3. Então, por fim, graças a Deus, quem que vai ser o piso de n sobre 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1? Quem que vai ser o piso desse valor? Bom, se ele está entre 2/3 e 2, mas nunca chega a ser 2, vocês concordam que o piso desse valor pode ser tanto 1 quanto 0? Por quê? Porque se ele estiver entre 2/3 e 1, mas sem chegar a ser 1, o piso dele vai ser 0. Só que se ele estiver entre 1 e 1,999 até quase 2, o piso dele vai ser 1. Então, esse valor aqui pode assumir, o piso desse valor aqui pode assumir tanto 0 quanto 1. Então, ó, eu vou até escrever aqui para facilitar nossa interpretação. Como é que a gente pode escrever? Esse valor, que é o piso de n sobre 3 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1, a gente pode escrever que pode assumir tanto o valor 0 quanto o valor 1. Só que daí a gente tem que prestar atenção em um detalhe.
Aqui na nossa base, a gente não viu que f de n é igual a 1 para todo n menor ou igual a 1? Então, tanto faz se isso aqui se tornar f de 0 ou f de 1. A resposta vai ser 1, independente disso. Por quê? Porque f de n é igual a 1 para todo n menor ou igual a 1. Então, se f for f de 0 ou se for f de 1, a resposta vai ser 1 de qualquer maneira, né? Então, a gente pode colocar assim, pode assumir tanto o valor 0 quanto o valor 1, mas independentemente vai resultar em 1. Tranquilo? Então, esse nosso f de piso de n sobre 3 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1 vai ser igual a 1. Matamos isso. Vamos ver essa próxima parte. Quem que é 4 elevado ao piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1? Deixa eu pegar o verso dessa folha aqui. E vamos pensar nisso. 4 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1 pode ser reescrito como 4 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2. Se eu trouxer esse mais 1 para dentro do piso, eu posso reescrever ele como sendo log na base 3 de 3. Não é porque 3 elevado a que valor dá 3? 1. Então eu posso reescrever 1 como sendo log na base 3 de 3. Daí aqui a gente vai ter dois logaritmos de mesma base, uma soma de dois logaritmos de mesma base. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser 4 elevado ao piso de log na base 3. Como esses dois estão somando, é como se eles estivessem multiplicando num único logaritmo, né? Então vai ficar n sobre 2 que multiplica 3. Então vai ser 4 elevado a log na base 3 de 3n sobre 2. Piso disso, né? Então esse nosso valor aqui, 4 elevado a piso de log na base 3 de n sobre 2 mais 1, nada mais é do que 4 elevado a piso de log na base 3 de 3n sobre 2. Tranquilo? E em relação a esse somatório, não tem muito que a gente possa fazer, né? Ele vai ficar mais ou menos dessa mesma maneira. Ou seja, o nosso resultado final para esse exercício vai ser 1. Então aqui, ó, f de n vai ser igual a 1, que multiplica 4 elevado a piso de log na base 3 de 3n sobre 2. Então vai ficar simplesmente 4 elevado a piso de log na base 3 de 3n sobre 2. Mais o somatório de igual a 0 até piso de log na base 3 de n sobre 2 de piso de n sobre 3 elevado a i ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, né? Que multiplica 4 elevado a i. Essa é a nossa resposta final, tá certo? Muito obrigado pela atenção.